viu, nem jamais se percebeu, porque nunca existiu outrora ou agora, e nem nunca haverá um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nunca se ouviu, nem com olhos se viu, nem jamais se percebeu, porque nunca existiu outrora ou agora, e nem nunca haverá um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. No programa de hoje estamos recebendo dois jovens, o Alexandre Pera e a Gisele, que são dois dependentes químicos em processo de recuperação, e falando sobre a qualidade de vida que eles estão tendo após tempo em comunidades terapêuticas e fazendo também tratamento em grupos anônimos. Portanto, se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00 e tire suas dúvidas. O papo está muito bom. Quer dizer, bom, assim, é meio triste a gente ouvir assim, o depoimento do Alexandre, até que ponto que chega a tristeza de uma pessoa por não ter conhecimento, a família não ter conhecimento de locais apropriados, procurarem pessoas que conheçam essa programação e darem esse alento, darem os seus testemunhos de vida, porque é isso que eles buscam em tratamento. E a gente está ouvindo, e nós vamos continuar ouvindo a Gisele, quando ela disse que também, igual ao Alexandre, teve um momento que ela teve que se questionar o que eu estou fazendo na minha vida, né? Tem conversa com família, mas às vezes o diálogo não chega aos ouvidos, precisa ter acontecimentos, que é o caso da Gisele. E aí, Gisele, você também se questionou, então, o que está acontecendo? Questionei. Depois desse fato, né, que eu estava dizendo, dessa conversa, né, de uma promessa que foi feita, né, quando eu tentei o suicídio, eu me dei uma facada, né, isso na insanidade do uso, e quando eu estava indo para a sala de cirurgia, o médico falou, né, para o meu pai que eu não tinha muitas chances de voltar, né, e minha mãe estava passando mal na outra sala, né, no quarto do lado do meu. E onde foi essa facada? Na barriga. Dá para ver? Dá. Dá, só uma pontinha? Só um pouquinho? Só um pouquinho, aí na barriga mesmo? É. Ou do ladinho? Pode assim? Levantar mesmo? Só um pouquinho, assim? Não, mas é grande. Aí lá em cima, é grande? É. Teve quantos pontos? Teve 23. Não, isso é muito lá em cima, então deixa. Né? Vamos deixa acreditar. Tudo isso? Tudo isso. Mas como é que você fez? Enfiou a faca? É. Eu não senti dor. E estava aí, anestesiada. onde você estava? Estava em casa, eu era casada na época. Caramba! E deu tempo das pessoas correrem? Deu tempo. Eu estava sozinha, né? Depois chegou o meu pai com o ex-marido, né? Me levou para o hospital, eu já estava ficando gelada, mas eu não estava sentindo. Estava anestesiada, eu não senti dor nenhuma. Perfurei o fígado, né? Foi bem profundo, né? E no dia nem voltando um pouquinho, no dia que estava lá, que o médico falou para o meu pai que eu não tinha muitas chances e tal, ele fez uma promessa,
para Deus que não levasse a filha dele, que mesmo usando ele queria ela de volta, né? E eu não fui. E depois desse processo de recuperação, depois de a gente falar, não vou mais usar, não quero mais, aquela coisa toda, foi só a fase de recuperação, eu voltei a usar de novo. E quanto tempo foi que você levou para se recuperar? 3 meses, 2 meses. Você ficou quanto tempo no hospital? Eu fiquei 5 dias, 1 semana por aí no hospital, mas em casa, com muito mais tempo. Muito mais tempo, porque o que eu fiz foi como se fosse uma cesárea, só que não teve filho. Desculpa. E então, nossa, perdi o foco. Fiquei 5 dias, mais uns 2 meses de tratamento em casa e depois eu voltei ao uso de novo. Voltou ao uso? Voltei ao uso. Aí foi quando eu perdi o casamento, aí foi quando eu descambei mesmo, assim, me entreguei totalmente ao uso de drogas. Porque é onde como posso dizer? Perdi a palavra. Frustrações, problemas, né? A droga, ela me anestesiava de sentimentos ruins, dor, não gostava de sentir dor. Então, onde eu fui usando cada vez mais, foi onde um químico, eu me afundei bem mais nessa época. Aí, no dia dessa conversa que teve com meu pai, que foi quando com meu pai e com a minha mãe, que foi quando eu falei, nossa, eu preciso de ajuda, né? Ele estava falando que, ele chegou a falar que ele se arrependeu de fazer essa promessa. Porque do jeito que estava, ele não estava aguentando mais, ele e minha mãe. Né? Aí depois eu parei e pensei, falei, nossa, olha que ponto chegou para meu pai falar uma coisa dessa, né? Aí foi quando doeu, falei, nossa, eu preciso de ajuda. Aí foi quando começou, né, o processo da minha nova vida. É o desespero mesmo da família, tem hora que se questiona, o que eu faço? Não sabe o que fazer, será que é melhor viver, não viver? Porque o desespero é muito grande. É muito grande. E aí, então, começou o processo da sua recuperação. Começou, graças a Deus. E como é que vocês veem hoje essa doença? Tem cura, não tem cura? Passou por esse processo, acabou? Como é que você vê hoje? O processo, ele não acabou e não vai acabar. Eu acho que esse processo de recuperação, a doença lá não tem cura. Né? A doença lá é uma doença que ela é incurável. Né? Até agora, pelo menos, não descobriram nenhum remédio, né? Nenhuma cura, né? É uma doença na qual eu não tenho culpa, né? Mas eu posso estacionar ela aqui dentro de mim, né? E eu esqueci a pergunta, desculpa. Não, eu perguntei mesmo, você está respondendo sobre a cura. Sobre se você a cura. sente que há essa cura, ela é assim, de pronto, ou ela dá um contínuo, é um processo, está respondendo certo. É um processo, tudo é a questão do processo. A internação é um processo. Voltar para a sociedade. É um processo. Valeu. Cláudio, Vamos ajudar, continua aí, Pera. Na verdade, é assim, eu passei pela experiência da internação e quando eu entrei em recuperação na chácara, eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu achei engraçado que eu ouvi outrora sendo dito que quando entrei no processo de recuperação mesmo, eu falava para mim assim, poxa, eu tinha tanta disposição para 3, 4 horas da manhã ir atrás da droga, para pular o muro da minha casa, para fazer um monte de coisas. Eu tinha uma determinação, uma garra muito grande para ir em busca do uso. E quando eu realmente passei a ter aquele gosto para a recuperação, aí eu me determinei mais ainda. Eu falei, não, toda aquela garra que eu tinha para fazer o uso, eu tenho que encaixar na minha recuperação hoje. Então foi aí que várias vezes, eram 10, 11 horas da noite, eu saía do meu quarto, ia no quarto dos coordenadores perguntar, questionar o porquê disso, o porquê daquilo da minha vida. E assim eles, com o cuidado que eles tinham, eles acabaram me passando. E eu aprendi muito nessa fase que eu fiquei na chácara. Muito, muito, muito. E quando eu saí da chácara, que eu fui para a mansão, aí sim que eu tomei a ciência que eu deveria manter o meu tratamento fora. Para mim, a primeiro momento, era muito impactante aceitar que eu iria ter que me tratar o resto da minha vida. Eu falava, não é possível, alguma outra fórmula mágica deve existir.
Deixa eu fazer uma colocação, porque o telespectador que está ouvindo, assistindo e ouvindo, quando você fala assim, chácara, mansão, hoje são outros termos, que quando você, naquele momento, a chácara, o Alexandre Pérez está dizendo que são comunidades terapêuticas. E essa mansão que ele está falando é a casa social que fica dentro da cidade para a ressocialização. Exato. É importante porque Exato. você usa uns termos que o pessoal não entenderia, é mais familiar mais entre familiar, nós. com certeza. Não é? E aí, e como você deu continuidade para se manter, estar mantendo-se diante dos reveses da vida, porque problemas se tem com uso ou sem uso, ou melhor, com uso ainda tem mais problemas. Com certeza. Não é? Como é que você hoje, diante das dificuldades do dia a dia, como você se assegura para não voltar a recair, a voltar ao uso? Cláudio, o meu maior princípio hoje da minha abstinência é uma frase que está dentro do livro azul: o real desejo de parar de usar droga. E isso eu tenho comigo hoje. Né? Eu, não muito distante, passei por vários problemas, várias situações, acabei deixando um pouco também a sala de lado, mas dentro do momento que eu mais dificuldade passava, eu tinha duas alternativas. Né? Eu usava um terceiro passo de entregar toda a minha dificuldade que eu estava passando naquele momento para que Deus tomasse conta e me mantia dentro daquilo que eu sempre quis para a minha vida, que era parar de usar droga. Né? Então, essas duas pautas hoje me seguraram em várias situações muito difíceis. Né? Eu cometi alguns erros de parar de ir em reuniões, mas quando eu vi que a coisa já não estava dando mais, aí eu voltei a Correu para a sala. Corri para a sala, que é o único lugar Mas, que... assim, uma das ferramentas não seria somente a sala. Por exemplo, eu sei que é sugerido padrinhos, e não um, vários, para exatamente em momentos aflitivos você socorrer-se a eles como se fosse um terapeuta, 24 horas. É por aí? É por aí, com certeza. E aí, você não teria padrinhos ou tem? Cláudio, a gente até tem, mas a sociedade acaba te roubando tanto o teu tempo que você acha que não vai ter nem tempo para ligar para um padrinho. Por exemplo, hoje um afilhado meu que frequentou comigo a chácara me ligou e ali sim nós batemos um papo de quase meia hora pelo telefone, está passando por algumas dificuldades, então eu tive esse bate-papo com ele. Mas o não uso dessa ferramenta é suicídio. Então, mas você está percebendo o quanto você está pecando? Sim. Porque você está nos dizendo que você percebe a diferença que faz conversar com as pessoas, com as amizades, com pessoas que o entendam. E nós sabemos que um adicto não tem como assim, ouvir um outro adicto, ou seja, um ex-usuário ouvindo um outro ex-usuário, ou que estejam num processo de recuperação. Se você sabe que a essência da recuperação, você se sente bem e você está dando esse espaço de tempo, você não estaria facilitando uma recaída, ou mesmo você não está trabalhando as coisas que o programa poderia propiciar em termos de qualidade de vida. Você vê assim? Vejo, claro. Há momentos em que você adere com mais afinco, padrinho, afiliado, programa, literatura. Sim, sim, claro. E aí você se sente como? Aí é a hora que acaba todo aquele estresse que a gente tem, né? E tanto que hoje, se eu chegar na minha firma, eu tenho toda a literatura, está toda em cima da minha mesa. Porque eu nesse meu retorno, que como foi colocado, esse suicídio, eu ainda tive sorte. Porque há pouco tempo eu passei por um processo tão doloroso, que eu quase recaí. Está aí. Né? Então, as facilidades, espaço. A sorte é que